Se hoje este hospital existe, é porque Manuela Vidal salvou a minha carreira quando nem minha esposa acreditava mais em mim. Na manhã em que o Hospital Atlântico Recife abriu as portas diante de empresários, médicos, jornalistas e políticos, Rafael Albuquerque parecia ter vencido a ruína com um sorriso impecável. Helena Duarte, sua esposa, estava na primeira fileira, usando o mesmo anel que apertava seu dedo como uma sentença silenciosa. Ninguém ali sabia que cada andar daquele prédio tinha sido pago com uma perda que ela jamais contou ao marido. Quando Rafael agradeceu publicamente à amante, chamando-a de sua verdadeira salvação, Helena entendeu que o amor também podia ser roubado em plena luz do dia. Mas o nome escrito no envelope lacrado do diretor clínico ainda não havia sido lido. O sol de Recife batia nos vidros novos do Hospital Atlântico como se quisesse transformar tudo em ouro, a fachada branca. O tapete azul diante da entrada principal, as câmeras alinhadas atrás das grades de contenção, os arranjos de flores tropicais que perfumavam o ar com uma alegria quase ofensiva. Rafael Albuquerque estava no centro do palco montado em frente ao hospital. Alto, elegante, com o terno claro perfeitamente ajustado e o sorriso treinado de quem aprendera a disfarçar medo com autoridade. Ao lado dele, Manuela Vidal segurava uma pasta de couro vermelho contra o peito, sem cargo oficial na cerimônia, mas posicionada perto demais para ser apenas uma convidada. Helena Duarte observava tudo da primeira fileira. As mãos cruzadas sobre a bolsa pequena, o corpo imóvel, os olhos atentos ao letreiro, onde se lia Hospital Atlântico Recife. Por alguns segundos, ela viu, não, o prédio, mas a casa antiga de sua mãe em Olinda, as paredes descascadas pelo sal, o chão de ladrilho frio, a janela azul que rangia quando chovia. Viu também a assinatura no cartório, a caneta pesada entre seus dedos. O corretor, evitando olhar para ela quando anunciou o valor final. Ei, acima de tudo, ouviu a própria voz dizendo ao advogado, Rafael não pode saber agora. Ninguém naquele evento imaginava que a mulher sentada em silêncio havia vendido o último pedaço concreto de sua infância para salvar um projeto que o marido julgava condenado. Para os convidados, Helena era apenas a esposa discreta do CEO. Bonita, sem exagero. Educada sem brilho demais. Uma presença adequada para fotografias de família e jantares de conselho. Ela aprendera a ocupar esse lugar com uma calma que muitos confundiam com fraqueza. Quando Rafael entrava numa sala, todos esperavam que ela sorrisse, quando os Albuquerque falavam de expansão. Ela devia concordar. Quando algum jornalista perguntava sobre o casamento, ela respondia que o amor também era uma parceria. Mas parceria. Descobrira tarde demais. Era uma palavra perigosa, quando apenas um lado conhecia o tamanho do sacrifício. A poucos metros dela. Dona Célia Albuquerque, mãe de Rafael, ajeitava um colar de pérolas e cochichava com um vereador, satisfeita com os flashes. Desde o início, Célia tratara Helena como um intervalo entre duas ambições maiores. Alguém útil para acalmar o filho, mas incapaz de impulsioná-lo. Manuela, ao contrário, era apresentada como visão estratégica, energia nova, coragem. Helena sabia que coragem, às vezes, era apenas a arte de mentir sem tremer. O mestre de cerimônias anunciou o discurso principal, e uma salva de palmas percorreu a plateia como onda. Rafael aproximou-se do microfone. Respirou fundo e olhou para o hospital atrás de si, como se encarasse uma criatura que ele mesmo havia arrancado do chão. Helena conhecia aquele gesto. Era o mesmo que ele fazia quando precisava convencer investidores, médicos, fornecedores e a si próprio de que ainda mandava no próprio destino. Meses antes,
Ela o encontrara sentado no escritório de casa, cercado por planilhas, com a gravata afrouxada e os olhos vermelhos. Ele dissera que o banco recuara, que parte do conselho queria vender o terreno, que o nome Albuquerque viraria piada entre os grupos hospitalares do Nordeste. Helena escutara sem interromper. Naquela noite, enquanto Rafael dormia no sofá, com a mão sobre o rosto, ela ligara para Dr. Nogueira, advogado que cuidara do inventário de sua mãe, e perguntou quanto tempo levaria para vender a casa de Olinda. Dr. Nogueira tentou fazê-la refletir. Mencionou memória, segurança, futuro. Helena respondeu apenas que algumas casas guardavam amor, mas não podiam salvar vidas se permanecessem trancadas. Ela não contou isso a Rafael porque conhecia a ferida dele, o pavor de ser sustentado, de ser salvo, de dever algo a uma mulher que ele prometera proteger. Rafael começou agradecendo aos médicos, aos engenheiros, às famílias que acreditaram no projeto, aos investidores que, segundo ele, entenderam a necessidade de uma medicina privada mais humana em Pernambuco. A plateia aprovava cada frase com palmas calculadas. Helena manteve o rosto sereno quando ele falou da travessia difícil, das noites sem dormir, das portas fechadas. Talvez, pensou ela, ele mencionasse o Instituto de forma genérica, como fora combinado nos documentos. Talvez dissesse apenas que uma doação decisiva havia permitido concluir as obras e ampliar a ala de atendimento social. Não precisava dizer o nome dela. Helena nunca quis aplauso. Queria apenas que a verdade não fosse entregue a outra pessoa como se fosse um buquê. Então Rafael mudou o tom. Procurou alguém na lateral do palco e sorriu de um modo que Helena não via em casa. Havia meses. Manuela ergueu o queixo devagar, fingindo surpresa. Mas seus dedos já repousavam sobre o broche dourado preso ao vestido verde, como se ela soubesse exatamente o momento em que seria iluminada. Helena sentiu o ar esfriar dentro do próprio peito. Há pessoas que aparecem quando tudo parece perdido, disse Rafael, com a voz mais baixa, mais íntima, feita para emocionar os jornalistas, e há pessoas que não apenas acreditam, mas agem. Hoje, diante de Recife, eu preciso agradecer a Manuela Vidal, que enxergou este hospital quando muitos duvidaram, que me estendeu a mão quando a minha própria casa estava cheia de silêncio. Manuela, você salvou este projeto. Você salvou a minha carreira. O aplauso veio primeiro confuso, depois forte, alimentado pelas câmeras que se viraram para Manuela. Ela levou a mão ao peito e baixou os olhos com uma humildade teatral. Dona Célia sorriu sem esconder a vitória. Alguns convidados olharam para Helena com uma curiosidade cruel, esperando a lágrima. A cena. O escândalo. Helena não se mexeu. Por dentro, algo rachou com um som limpo, quase elegante, como taça fina partindo sobre mármore. Não era apenas a traição amorosa. Embora a proximidade entre Rafael e Manuela já tivesse deixado marcas em cada ausência, em cada mensagem apagada, em cada perfume estranho no carro, o que doía de forma mais funda era ver o sacrifício de sua mãe sendo usado para coroar outra mulher. A casa de Olinda tinha sido pequena, sim, mas carregava o cheiro de café coado às 5 da manhã. Os vestidos simples de Dona Lúcia secando no quintal. As rezas baixas quando faltava dinheiro. As mãos calejadas que seguravam o rosto de Helena e diziam que dignidade não se pedia emprestada. Helena vendeu aquela casa para que Rafael não desabasse. Agora ele agradecia à mulher que ajudara a empurrá-lo para longe dela. Manuela atravessou os poucos passos até o microfone, como quem atravessa uma passarela. O tecido do vestido acompanhou o movimento de suas pernas. E o sorriso dela parecia treinado diante do espelho. Meio emocionado. Meio vencedor.
Ela tocou de leve o braço de Rafael. Tempo suficiente para os fotógrafos registrarem intimidade. Curto o bastante para fingir inocência. Eu só fiz o que qualquer pessoa leal faria, declarou. Olhando para a plateia, antes de pousar os olhos em Helena, por uma fração de segundo. Um sonho desse tamanho precisa de coragem. E Rafael sempre teve coragem. Às vezes, só falta alguém lembrar isso a ele. A frase entrou em Helena como uma lâmina sem sangue. Coragem. Lealdade. Sonho. Palavras que Manuela vestia como joias roubadas. A assessora de imprensa cochichou algo para o cinegrafista local. Os celulares se ergueram ainda mais. E Helena percebeu que, em poucos minutos, as redes sociais já teriam escolhido a narrativa amante generosa, o CEO emocionado, a esposa calada. No Brasil das manchetes rápidas, o silêncio de uma mulher traída sempre parecia culpa. Foi então que Helena notou, Dr. Nogueira perto da lateral reservada aos representantes institucionais. Ele usava um terno escuro, antigo demais para aquele calor, e segurava o chapéu nas mãos. Hábito de outro tempo. O advogado não olhava para o palco. Olhava para ela. Seus olhos tinham a gravidade de quem sabia que uma promessa estava prestes a ser quebrada por necessidade. Ao lado dele, Dr. Álvaro Mendonça, diretor clínico do hospital. Recebeu de uma assistente um envelope branco com lacre azul. Helena reconheceu o lacre antes mesmo de ler qualquer coisa. Era o mesmo usado nos documentos do Instituto Dona Lúcia Duarte, criado para que a doação não aparecesse como gesto conjugal, nem como investimento doméstico, mas como compromisso formal com uma ala de atendimento e pesquisa. Rafael nunca perguntou por que o nome do instituto lhe parecia vagamente familiar. Na verdade, Rafael não perguntava o que ameaçava sua versão de vitória. Helena sentiu o celular vibrar na bolsa. Na tela, uma mensagem curta do cartório de Olinda informava que a última via registrada da escritura estava disponível para retirada. A ironia quase a fez sorrir. O passado batia à porta exatamente quando o presente fingia não conhecê-lo. Rafael ainda falava. Agora sobre expansão, excelência e futuro. Mas parte da atenção da cerimônia se deslocou para Dr. Álvaro, chamado pelo mestre de cerimônias para apresentar a placa oficial dos benfeitores. O médico tinha cabelos grisalhos, postura rígida e uma reputação de não sorrir para patrocinadores. Quando subiu ao palco, cumprimentou Rafael com aperto de mão breve. Acenou para Manuela com neutralidade e abriu o envelope diante do púlpito. Helena viu Manuela inclinar-se para Rafael e sussurrar algo. Ele franziu a testa por um segundo, impaciente com aquela interrupção protocolar. Para ele, a cerimônia já tinha alcançado o ápice emocional. A mulher certa havia sido aplaudida. A imagem certa havia sido capturada. A versão conveniente já caminhava pelas telas dos convidados. Mas Dr. Álvaro não parecia interessado em versões. Ele ajustou os óculos, retirou a folha timbrada e olhou para a plateia com uma serenidade que incomodou os poderosos. Antes do corte da fita, anunciou. Por dever institucional, o Hospital Atlântico Recife fará o registro público da entidade responsável pelo aporte decisivo que permitiu a conclusão da unidade, incluindo a ala de atendimento comunitário prevista no contrato de parceria. O primeiro sinal de perigo apareceu no rosto de Manuela. Não foi medo inteiro. Apenas um endurecimento no maxilar. Um brilho inquieto nos olhos. Dona Célia parou de sorrir. Rafael virou-se para o diretor clínico, ainda tentando manter o controle da própria expressão. Álvaro, podemos deixar os detalhes técnicos para a placa interna, disse ele. Num tom baixo, mas captado pelo microfone. O médico não recuou. Não se trata de detalhe técnico, Rafael. Trata-se de transparência.
A palavra transparência caiu sobre o palco como martelo. Alguns jornalistas trocaram olhares. Helena, na primeira fileira, percebeu que sua respiração estava calma demais. E essa calma a assustou. Durante meses ela temera que Rafael descobrisse a verdade e se sentisse humilhado. Nunca imaginara que a humilhação viria de outro lugar da mentira dele, da vaidade dele, da facilidade com que aceitara ser salvo por quem lhe dava aplauso, não por quem lhe dava chão. Doctor, Nogueira deu um passo discreto para a frente. Helena entendeu que, a partir dali, não haveria como voltar ao silêncio sem se trair para sempre. Doctor, Álvaro leu o texto oficial com voz clara. O Conselho Médico e Administrativo do Hospital Atlântico Recife registra agradecimento ao Instituto Dona Lúcia Duarte, representado legalmente por Helena Duarte Albuquerque, pelo aporte que viabilizou a retomada das obras, a aquisição de equipamentos essenciais e a criação do fundo inicial da ala social. Durante um segundo, ninguém se moveu. O som da avenida pareceu distante. Os flashes cessaram. O vento levantou a ponta da faixa inaugural e até o sorriso de Rafael desapareceu como se tivesse sido arrancado do rosto. Manuela deu meio passo para trás. Dona Célia levou a mão ao colar. A plateia, que minutos antes aplaudia sem pensar, agora procurava Helena como se a visse pela primeira vez. Rafael virou lentamente a cabeça para a esposa, e nos olhos dele não havia ainda arrependimento. Apenas choque. Negação. Talvez medo. Helena levantou-se sem pressa, não para subir ao palco, não para disputar microfone, não para oferecer ao público uma cena que diminuísse sua dor. Ela apenas ficou de pé, com a dignidade intacta e o anel brilhando sob o sol de Recife. Quando Rafael tentou dizer seu nome, a voz dele falhou antes de alcançá-la. E naquele silêncio, Helena compreendeu que a casa de sua mãe não tinha sido vendida em vão. Ela havia comprado, sem saber, o direito de nunca mais ser apagada. O vídeo do palco começou a circular antes mesmo que a fita azul fosse cortada. Em menos de uma hora, Recife tinha visto Rafael agradecer a Manuela. O diretor clínico calar a cerimônia com o nome de Helena e a esposa traída levantar-se sem pedir licença ao escândalo. Nos grupos de empresários, alguém escreveu que aquilo era uma tragédia elegante demais para ser improvisada. Nos perfis de fofoca local, Manuela já aparecia em montagens com a legenda "A Musa do Hospital". Nos comentários mais cruéis, Helena era chamada de mulher fria, calculista, rica o bastante para comprar gratidão e pobre demais de afeto para segurá-la. Ela leu apenas as primeiras linhas no banco traseiro do carro, enquanto atravessava a Avenida Agamenon Magalhães, sem realmente ver o trânsito. O motorista perguntara 2 vezes se deveria levá-la para casa. Mas Helena demorou a responder, porque a palavra casa havia se tornado uma ferida. A casa de Olinda já não existia para ela como abrigo. E o apartamento de Boa Viagem, com suas janelas largas e seus móveis assinados por arquitetos, de repente, parecia apenas o endereço onde sua humilhação teria continuidade. Rafael ligou 17 vezes antes de enviar a primeira mensagem. Precisamos conversar antes que isso fique maior. Helena olhou para a frase e quase riu. Sem alegria. Maior do que o quê? Do que o nome de outra mulher sendo colocado no altar de um sacrifício que não lhe pertencia, do que a própria esposa ser tratada como obstáculo numa cerimônia construída com o dinheiro arrancado da última lembrança da mãe. Ela não respondeu. Pediu ao motorista que seguisse até uma padaria antiga perto do Espinheiro, onde Dona Lúcia costumava comprar bolo de rolo quando vinham a Recife para consultas médicas. Sentou-se numa mesa no fundo. Pediu café sem açúcar e ficou observando as pessoas comuns entrando e saindo, carregando sacolas de pão, falando alto sobre ônibus, escola, preço de remédio. Ali,
longe do mármore do hospital. A dor parecia menos teatral. Helena tocou o anel no dedo e percebeu que não queria arrancá-lo em público. Não ainda. Havia coisas que uma mulher fazia por impulso e coisas que fazia para nunca mais voltar atrás. Ela precisava descobrir qual das duas sobreviveria dentro dela. Quando Rafael apareceu na padaria, trouxe consigo o cheiro do palco, da pressa e do fracasso, tentando parecer controle. Ele entrou sem seguranças, com a gravata já torta e o rosto marcado por uma palidez que Helena conhecia dos dias em que ele perdia reuniões importantes. Sentou-se à frente dela sem pedir café. Helena. Aquilo saiu de uma forma que eu não planejei, disse baixo, olhando para os lados como se a reputação pudesse estar escondida atrás do balcão. Ela manteve as mãos em volta da xícara, sentindo o calor no vidro. Você planejou agradecer a sua amante ou só esqueceu de planejar que sua esposa estaria ouvindo? Rafael fechou os olhos por um instante. Ferido mais pelo termo do que pelo ato. Manuela não é minha amante. Ela me ajudou quando eu estava afundando. Ela esteve nas reuniões. Falou com gente que não queria me receber. Convenceu parceiros. Helena o encarou com uma calma que o incomodou. E você confundiu presença com lealdade. Confundiu aplauso com amor. Confundiu alguém que segurava uma pasta com alguém que segurava a sua queda. Ele tentou tocar sua mão sobre a mesa, mas Helena afastou os dedos antes do contato. Não foi um gesto brusco. Foi pior, foi definitivo. Rafael respirou fundo e baixou a voz. Por que você não me contou sobre o instituto? Sobre o dinheiro? Sobre a caça? Você me deixou parecer um idiota diante de todos. Naquele momento, algo em Helena endureceu com tamanha precisão que até a xícara pareceu leve demais em suas mãos. Eu deixei você parecer um idiota. Eu vendi a casa da minha mãe porque você estava prestes a perder tudo, e eu sabia que a sua família jamais permitiria que você aceitasse ajuda minha sem transformar isso numa vergonha. Eu preservei o seu orgulho quando ele já estava maior do que o nosso casamento. E hoje você me pergunta por que eu não avisei antes de você agradecer a outra mulher pelo que eu fiz. Rafael levou a mão ao rosto. Sem resposta. Havia nele um começo de culpa, mas ainda misturado à necessidade de se defender. E Helena percebeu que a culpa dele não bastava. Arrependimento. Quando nascia apenas do constrangimento público, era outra forma de egoísmo. No fim da tarde, o departamento de comunicação do hospital divulgou uma nota cuidadosa, tão fria que parecia escrita por alguém que nunca ouvira a voz de um paciente. A nota agradecia a todos os parceiros. Reforçava a transparência do projeto e evitava explicar por que Rafael Albuquerque havia atribuído a Manuela Vidal um papel que os documentos oficiais não confirmavam. Minutos depois, Manuela publicou uma foto do palco com uma legenda ambígua. Nem toda ajuda precisa estar em contrato para ser verdadeira. A frase incendiou a cidade. Para uns, ela era uma mulher injustiçada por burocracias. Para outros, uma oportunista pega em flagrante. Helena, porém, não se deixou arrastar pelo ruído. Aquele texto era calculado demais para ser apenas orgulho ferido. Manuela não estava negando diretamente o instituto, mas plantava uma suspeita se a contribuição de Helena era formal. Talvez a dela fosse emocional, estratégica, invisível. Era o mesmo truque de sempre. Transformar a ausência de prova em profundidade moral. Helena desligou o celular. Voltou para o apartamento e, antes de falar com qualquer pessoa, entrou no escritório de Rafael. O cômodo ainda guardava o caos da vitória recente, caixas de brindes com o logotipo do hospital, versões impressas de discursos, crachás de convidados, planilhas esquecidas sob uma taça de champanhe intacta. Helena não abriu gavetas como uma esposa ciumenta. Ela procurou como alguém que já sabia que a mentira tinha método. Sobre a mesa, encontrou o roteiro oficial da cerimônia.
com marcações em caneta azul. No trecho de agradecimentos, apareciam nomes de médicos, engenheiros, fornecedores e representantes do Instituto Dona Lúcia Duarte. O nome de Manuela não estava ali. Helena sentiu a primeira confirmação atravessar sua raiva. Rafael podia ser vaidoso, fraco, imprudente. Mas alguém havia conduzido a cena para que ele dissesse exatamente o que disse. Ao lado do roteiro havia uma cópia da apresentação projetada no telão. Nela, uma página de agradecimento trazia a palavra benfeitores, seguida de uma imagem de Rafael e Manuela numa visita à obra. Tirada meses antes, Helena lembrava daquela tarde. Rafael dissera que passaria o dia com engenheiros. Voltou tarde, cheirando a chuva e perfume cítrico. Na época, ela preferiu acreditar que cansaço também tinha cheiro. Ela ligou para Dr. Nogueira, que atendeu no segundo toque, como se esperasse a ligação desde a cerimônia. Doutor, preciso saber quem teve acesso aos documentos do Instituto dentro do hospital. Não para me defender em rede social. Para entender como Manuela soube onde atacar. O advogado ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Helena, quando o aporte foi feito, apenas 3 setores receberam cópias parciais: financeiro, jurídico e diretoria clínica. O nome da sua mãe aparecia na entidade, mas a origem da venda da casa, não. Isso estava protegido. Ela fechou os olhos. Então alguém procurou além do necessário. Dr. Nogueira confirmou com a voz cansada. Ou alguém ouviu de quem não devia falar. E há outro detalhe. Hoje, antes da cerimônia, uma assistente me perguntou se era verdade que a casa em Olinda tinha sido vendida por valor abaixo do mercado. Eu não respondi. Claro, mas a pergunta não deveria existir. Helena sentiu a lembrança do cartório vibrar como um sino. Manuela sabia de Olinda. Não apenas do instituto. Não apenas da doação. Da casa. Na manhã seguinte, Helena foi ao hospital pela entrada lateral. Sema Bissar Rafael. O prédio recém-inaugurado cheirava a tinta limpa. Álcool hospitalar e flores começando a murchar nas recepções. Funcionários caminhavam apressados, fingindo não reconhecê-la, embora todos a reconhecessem. Na sala do financeiro, encontrou Júlia Barreto, assistente de controladoria. Sentada diante de 2 monitores e uma garrafa de água fechada, Júlia era jovem, competente, sempre muito correta nos eventos da família Albuquerque. Mas naquele dia tinha olheiras profundas e o susto de quem dormira pouco por medo. Helena fechou a porta com cuidado. Júlia, eu não vim culpar você. Vim perguntar quem alterou a apresentação da cerimônia. A moça engoliu em seco e tentou negar antes mesmo de ouvir a própria voz. Dona Helena, eu só recebi o arquivo final. A comunicação pediu urgência. Tinha muita gente mexendo. Helena se sentou à frente dela. Não como patroa, mas como alguém que sabia o peso de ser pressionada por nomes grandes. Quando uma pessoa começa dizendo que só recebeu, geralmente é porque alguém mandou. Júlia começou a chorar em silêncio. Semtsena. Apenas 2 lágrimas rápidas que ela limpou com a manga do blazer. Contou que, na noite anterior ao evento, Manuela entrara na sala acompanhada por Fábio, assessor de Rafael, dizendo que o CEO queria uma versão mais humana do agradecimento. Pediu a inclusão de fotos de bastidores. Tirou o instituto da projeção principal e deixou a menção oficial apenas para a leitura protocolar. Caso o diretor insistisse. Júlia estranhou. Mas Fábio disse que era ordem direta. Depois, um e-mail de autorização apareceu na caixa dela. Enviado do endereço de Rafael, com poucas palavras. Aprovar versão de Manuela. Sem burocracia no palco. Helena ouviu tudo sem interromper. Você ainda tem esse e-mail? Júlia balançou a cabeça.
apavorada. Sumiu. Ontem à noite, eu achei que tivesse arquivado, mas sumiu da caixa, da lixeira, de tudo. E hoje Fábio me disse para esquecer. Porque eu tenho financiamento do meu apartamento e seria uma pena perder estabilidade por causa de drama familiar. Helena sentiu a raiva subir, mas não a desperdiçou em gritos. Pegou um cartão de doutor Nogueira e colocou sobre a mesa. Guarde o que ainda existe. Prints. Horários. Nomes. E não fale com Fábio sozinha. Alcer. Helena encontrou Manuela no corredor que dava para a ala administrativa. Ela estava impecável, como se o escândalo tivesse apenas ajustado melhor sua maquiagem. Usava jaleco branco sobre o vestido, embora não fosse médica do hospital. E conversava com uma enfermeira sobre fluxo de pacientes com uma intimidade ensaiada. Quando viu Helena, dispensou a funcionária com um sorriso. Você gosta mesmo de bastidores? Não é? Perguntou, aproximando-se, sempre entrando por portas laterais, sempre escondendo documentos, sempre fazendo sacrifícios que ninguém pediu. Helena não respondeu de imediato. Observou o jaleco, o crachá provisório, a segurança com que Manuela ocupava espaços que ainda não lhe pertenciam. E você gosta de palco, mesmo quando não sabe quem pagou pela luz. Manuela soltou uma risada baixa. Sem humor. Dinheiro compra cimento. Helena, não compra presença. Enquanto você vendia lembranças em Olinda, eu estava ao lado dele quando ele precisava respirar. A frase confirmou mais do que pretendia. Helena sentiu o nome da cidade atravessar o corredor como uma confissão. Quem lhe contou sobre Olinda pela primeira vez? Manuela perdeu meio segundo. Depois sorriu. Recife fala. Cartório fala. Empregado fala. Marido abandonado fala mais ainda. Helena deu um passo à frente. Não o bastante para ameaçar. Apenas o bastante para que Manuela percebesse que o jogo havia mudado. Cuidado com o que você chama de abandono. Há ausências que salvam. Há presenças que envenenam. Manuela aproximou o rosto, os olhos acesos por uma mistura de desprezo e medo. Você acha que um envelope lido no palco transforma você numa santa? Para mim, transforma você numa mulher que comprou o sonho de um homem e depois fingiu generosidade para cobrar obediência. Rafael vai odiar isso quando entender. Homens como ele preferem uma mentira que os admire a uma verdade que os diminua. Helena absorveu a frase com dor, porque havia nela uma parte terrivelmente possível. Rafael sempre fugira de qualquer espelho que não o favorecesse, mas a possibilidade não era sentença. Talvez, disse ela, com voz baixa, mas hoje eu não estou tentando fazer Rafael me escolher. Estou tentando impedir que você use o nome da minha mãe para construir a sua mentira. Manuela endureceu. Atrás delas. O elevador se abriu, e Rafael apareceu com Fábio ao lado, parando ao ver as duas mulheres frente a frente, como se tivesse chegado tarde demais a uma guerra que começara dentro da própria vaidade. Rafael pediu que Helena fosse com ele à sala da presidência, e ela aceitou porque havia perguntas que precisavam ser feitas, olhando para o rosto de quem as evitava. Fábio tentou acompanhá-los, mas Helena o deteve com uma frase seca. Você não entra. O assessor buscou socorro nos olhos de Rafael. E esse pequeno gesto entregou uma hierarquia escondida. Na sala, ainda decorada com maquete do hospital e fotografias da obra, Rafael caminhou de um lado para o outro antes de falar. Estão dizendo que você armou a leitura do Álvaro para me humilhar. Helena sentiu a última esperança de delicadeza se afastar. E você acredita? Ele não respondeu rápido o suficiente. Então ela abriu a bolsa. Tirou o roteiro original e a versão alterada da apresentação. Colocou ambos sobre a mesa. Lado a lado. Alguém retirou o instituto da projeção principal. Alguém usou seu e-mail para aprovar a mudança.
Alguém ameaçou uma funcionária depois que o e-mail desapareceu. E Manuela sabe da casa de Olinda. Rafael pegou os papéis com mãos tensas. O nome Manuela. Pela primeira vez. Pareceu pesar nele de outra forma. Não como refúgio, mas como pergunta. Ainda assim, o orgulho reagiu antes da lucidez. Helena, você também mentiu. Você me deixou no escuro. Eu estava desesperado e você decidiu por nós dois. Ela se levantou devagar, porque permanecer sentada diante daquela acusação seria aceitar uma igualdade falsa entre esconder um sacrifício e fabricar uma traição. Sim. Oi, Arai. Eu achei que amar você era proteger o seu orgulho até de mim. Achei que o silêncio era uma forma de cuidado. Foi meu erro mais caro. Mas o meu erro construiu uma ala de hospital. O seu colocou uma impostora no microfone e me transformou em figurante da minha própria perda. Rafael ficou imóvel, do lado de fora. Vozes cresciam na antessala. Fábio falava ao telefone. Nervoso, Manuela exigia saber onde estava o diretor jurídico. Algum jornalista insistia na recepção. O hospital, inaugurado para parecer sólido, começava a revelar rachaduras invisíveis. Helena guardou os documentos e caminhou até a porta. Honte de ser. Virou-se uma última vez. Eu não vou disputar sua gratidão. Rafael. Gratidão forçada vira dívida. E dívida não é amor. Eu vou atrás da verdade. O que você fizer quando ela aparecer inteira será problema seu. Naquela noite, no apartamento de Boa Viagem, Helena entrou no quarto que dividira com Rafael e abriu o armário sem lágrimas. Separou poucas roupas, documentos pessoais e uma fotografia pequena de Dona Lúcia, sentada na varanda de Olinda, sorrindo com os cabelos presos e um vestido amarelo simples. Ao tocar a imagem, finalmente permitiu que a dor chegasse sem plateia. Não chorou por Rafael. Não, exatamente. Chorou pela mulher que tinha acreditado que desaparecer um pouco era uma forma de amar melhor. O celular vibrou sobre a cama. Era uma mensagem de número desconhecido. Sem saudação. Pergunte a Manuela quem comprou informação no cartório antes da inauguração. Helena leu 2 vezes. Do lado de fora, o mar escuro quebrava contra a praia, como se Recife inteira respirasse em segredo. Ela salvou a mensagem. Enviou uma cópia para Dr. Nogueira e fechou a mala. Pela primeira vez, desde o palco, não sentiu vontade de ser compreendida. Sentiu vontade de ser precisa. Ao sair do quarto, deixou o anel sobre a mesa de cabeceira de Rafael. Não como fim do casamento, mas como prova de que, dali em diante, nenhum símbolo ficaria em seu dedo sem merecer o peso. A primeira manchete saiu às 6h40 da manhã, quando Helena ainda estava no quarto de hóspedes do pequeno flat, em Pina, sentada na beira da cama com a fotografia de Dona Lúcia ao lado do celular. Esposa de CEO, teria comprado influência em hospital inaugurado no Recife. A frase apareceu num portal local. Depois em outro. Depois nas redes de comentaristas que misturavam política, medicina privada e fofoca conjugal, como se tudo tivesse o mesmo peso moral. O texto não acusava diretamente, mas insinuava com habilidade Helena Duarte Albuquerque. Por meio de um instituto familiar, fizeram um aporte decisivo no Hospital Atlântico Recife, enquanto seu marido, Rafael Albuquerque, buscava investidores. A pergunta lançada era venenosa. Teria ela salvado o projeto por amor ou para controlar o destino profissional do marido? Helena leu sem surpresa, mas com uma dor nova. A mentira de Manuela não tentava mais tomar apenas o aplauso, tentava transformar o sacrifício em manipulação. Era mais cruel porque usava uma parte da verdade como lâmina. Sim. Ela vendera a casa. Sim. Ela escondera. Sim. Rafael não soubera.
Mas entre proteger alguém e comprar alguém, havia um abismo que a cidade inteira agora parecia disposta a ignorar. No Hospital Atlântico, a inauguração oficial do segundo dia virou operação de crise. Jornalistas cercavam a entrada principal. Pacientes convidados para visitas guiadas eram desviados por corredores laterais. E funcionários falavam baixo, como se cada parede recém-pintada tivesse ouvido. Rafael chegou antes das 8. Sem Manuela, mas com Fábio grudado ao celular e Dona Célia ocupando a sala da presidência como se tivesse nascido ali. A mãe dele não ofereceu consolo. Ofereceu sentença. Você precisa se separar dessa confusão antes que ela contamine o hospital, disse. Andando diante da janela, com as pérolas brilhando sob a luz branca. Rafael, exausto, respondeu que Helena era sua esposa e a principal financiadora do projeto. Mas a palavra esposa saiu fraca. Enquanto financiadora, parecia uma ameaça. Célia percebeu e avançou. Justamente. Ela escondeu dinheiro. Documentos. A venda de um imóvel. Criou um instituto com nome de família e apareceu como salvadora no palco. Você acha que o conselho vai chamar isso de amor? Vão chamar de risco? Rafael fechou os punhos. Queria defender Helena. Mas a defesa exigia admitir que fora enganado por Manuela, humilhado pela própria vaidade e salvo pela mulher que ele acusara de silêncio. Helena chegou ao hospital pouco depois, acompanhada por Dr. Nogueira. Não usava aliança, nem roupas de guerra. Escolheu um vestido azul simples, cabelo preso, rosto limpo, como se recusasse a oferecer à imprensa uma personagem pronta. Na recepção, os olhares a seguiram com curiosidade. Alguns solidários, outros famintos. Dr. Álvaro a esperava perto do elevador administrativo, e sua expressão grave dizia que o dia não seria apenas desconfortável. O conselho marcou reunião extraordinária para as 10, informou ele. Sem rodeios. Querem revisar o aporte do Instituto, a governança e a comunicação pública. Helena assentiu. Querem saber se eu comprei o hospital. O médico respirou fundo. Querem saber se alguém pode fazer essa pergunta parecer razoável. A diferença era pequena, mas importante. No corredor, uma enfermeira passou por ela e sussurrou quase sem mover os lábios. Minha mãe mora em Brasília, teimosa. A ala social importa. Não deixe eles apagarem isso. Helena sentiu a frase como um copo de água no meio de um incêndio. O hospital não era apenas palco de traição. Havia gente real esperando atendimento. Trabalho. Remédio. Dignidade. Era por isso que ela não podia transformar tudo numa vingança. A sala do conselho ficava no último andar, com vista para o mar distante e para os prédios que subiam como promessas caras. Quando Helena encontrou Rafael sentado à cabeceira. Célia, à direita. 2 conselheiros antigos da família Albuquerque. Uma representante jurídica. Dr. Álvaro E. Para sua surpresa calculada. Manuela Vidal. Ela vestia um jaleco branco sobre uma roupa clara, como se aquela peça de tecido bastasse para lhe emprestar autoridade médica. Embora sua função real no projeto sempre tivesse sido nebulosa, feita de relações, reuniões e aparições estratégicas. Manuela não sorriu. Isso era pior. Mostrava que viera preparada para parecer séria. O presidente do conselho, Augusto Ferraz, iniciou a reunião com voz de cartório. Precisamos preservar a instituição. Há indícios de que o aporte do Instituto Dona Lúcia Duarte não foi comunicado com a clareza necessária ao CEO e ao conselho ampliado. Helena pousou a pasta sobre a mesa. O aporte foi registrado, auditado e condicionado à conclusão da ala social. Se alguém escolheu esconder o Instituto na apresentação pública, essa pessoa não fui eu. Fábio, sentado ao fundo, desviou os olhos.
Manuela cruzou as mãos sobre a mesa, como se rezasse por todos. A primeira verdade parcial veio de Júlia Barreto, chamada por Dr. Álvaro antes que Fábio pudesse impedir. A assistente entrou pálida, segurando uma pasta fina e um pendrive. Sua voz tremia, mas as palavras saíram. Contou que a apresentação fora alterada na noite anterior à inauguração, que o nome do instituto fora retirado da projeção principal, que uma autorização chegara pelo e-mail de Rafael e desaparecera depois. Fábio interrompeu, vermelho, dizendo que a funcionária estava confusa, que a equipe de comunicação fizera várias versões, que ninguém podia acusar ninguém com base em memória. Júlia, então, abriu a pasta e colocou sobre a mesa um print impresso com horário, remetente e assunto. Não era o e-mail inteiro, mas bastava para provar que ele existira. Rafael olhou para a folha como se encarasse um animal venenoso. Eu não escrevi isso, disse. A sala silenciou. Helena não se permitiu sentir alívio. Se Rafael não escrevera, alguém usara seu acesso. Se alguém usara, estava perto o bastante para conhecer sua senha, sua rotina ou sua confiança. Manuela inclinou-se para a frente e falou com suavidade. Mesmo que a apresentação tenha sido ajustada, isso não muda o problema central. Helena omitiu de todos a origem emocional e patrimonial do dinheiro. A pergunta continua: que tipo de poder ela pretendia exercer depois? A frase cumpriu sua função. A sala se virou contra Helena sem precisar se levantar. Augusto pediu os documentos da venda da casa de Olinda. E, Dr. Nogueira protestou que aquilo envolvia patrimônio pessoal. Mas a representante jurídica lembrou que a origem dos recursos poderia ser questionada em auditoria interna. Helena abriu a pasta devagar. Dentro estavam cópias da escritura, comprovantes de transferência, registro do instituto, cláusulas de destinação e cartas trocadas com o Dr. Álvaro sobre a ala social. Ao ver a fotografia anexada da casa de Olinda, pequena, colorida, com a varanda azul e o muro manchado de maresia, Rafael perdeu por um instante a máscara. Ele conhecia aquela casa. Passara um único domingo ali. No início do casamento, comendo peixe frito preparado por Dona Lúcia. Ouvindo a sogra contar que aquela varanda tinha visto 3 gerações de mulheres resistirem a homens ausentes e contas atrasadas. Ele dissera na época que um dia restauraria a casa para Helena. Agora descobria que a promessa havia sido enterrada para que o hospital respirasse. Manuela viu o abalo dele e atacou antes que a culpa se transformasse em defesa. É uma história comovente, Helena, mas histórias comoventes também podem ser usadas para prender pessoas. Rafael precisava de investidores, não de uma dívida conjugal impossível de pagar. Helena sentiu vontade de responder com raiva, mas percebeu a armadilha. Manuela queria arrastar lá para o papel de esposa ferida, emocional, instável, a mulher que confundia amor com posse. Então, Helena escolheu a precisão. Eu não pedi cargo. Ações adicionais. Assinatura pública. Controle de diretoria, nem contrapartida pessoal. O contrato fala em equipamentos. Conclusão de obra e ala social. Nada mais. Se eu quisesse prender Rafael, teria feito ele assinar uma confissão de dívida. Se eu quisesse poder, teria aparecido na primeira foto. O que eu quis foi impedir que um projeto de saúde virasse ruína por causa do orgulho de um homem que eu amava. A palavra amava chegou tarde demais para ser recolhida. Rafael a ouviu, como quem percebe uma porta fechando, não com estrondo, mas com chave. Célia, porém, não se comoveu, e ainda assim mentiu. Helena virou-se para ela. Menti por medo de que vocês transformassem a ajuda em humilhação. Hoje vejo que conhecia bem esta família. Mas conhecia mal o meu próprio limite.
Ninguém respondeu. A verdade, quando não vem perfeita, dá aos culpados a chance de fingir superioridade. A reunião foi interrompida por uma nova explosão externa. Um vídeo de Manuela, gravado meses antes na obra do hospital, começou a circular. Nele, ela aparecia de capacete branco ao lado de Rafael, dizendo a um grupo de fornecedores que estava alinhando a salvação financeira do Atlântico e que algumas pessoas têm nome em documento, outras têm coragem de fazer acontecer. O vídeo parecia confirmar a versão dela para quem quisesse acreditar Manuela como força ativa, Helena como assinatura escondida, mas Dr. Nogueira notou algo que os outros ignoraram. Ao fundo, por 2 segundos, Fábio entregava a Manuela uma pasta com o selo parcial do Instituto Dona Lúcia Duarte. O advogado pediu que o vídeo fosse pausado. A imagem congelada deixou a sala mais fria. Júlia murmurou que aquela pasta jamais deveria ter saído do financeiro. Fábio levantou-se, dizendo que não aceitaria insinuações. Mas sua voz perdeu firmeza quando o doutor Álvaro perguntou por que um documento de captação estava nas mãos de alguém sem função formal. Manuela manteve o rosto imóvel. Rafael olhava para ela, e pela primeira vez havia suspeita verdadeira em seus olhos. Não era ainda rompimento. Era pior para ela, a admiração começava a pensar. Mesmo assim, Manuela tinha preparado a última camada do golpe. Antes que Rafael pudesse falar, Augusto recebeu uma ligação. Afastou-se e voltou com expressão severa. Um grande investidor, assustado com a crise, exigia afastamento temporário de Helena de qualquer representação pública do Instituto e revisão do acordo da ala social até que a auditoria terminasse. Na prática, queriam congelar o que Dona Lúcia havia financiado. Helena sentiu a sala girar um pouco. Não por fraqueza, mas por indignação. A ala social, a única parte do projeto que justificava moralmente a venda da casa, agora virava moeda de cautela reputacional. Rafael levantou-se. Não podemos suspender a ala. Augusto o encarou. Então assuma diante do conselho que sua esposa agiu corretamente, que sua assessora não teve participação indevida e que sua governança não falhou. Escolha uma versão. Rafael. A frase o colocou exatamente no abismo que ele evitara durante meses. Defender Helena significava enfrentar a mãe, o conselho, Manuela e o próprio erro. Proteger a empresa significava deixar a mulher que o salvara sozinha diante da suspeita. Ele demorou. Demorou tempo suficiente para Helena entender. Rafael não era mau como Manuela, nem frio como Célia. Mas sua fraqueza tinha consequências parecidas. Quando finalmente falou, escolheu palavras de executivo, não de marido, até a auditoria concluir. Acho prudente que Helena se afaste das comunicações do Instituto. É apenas temporário. Não é julgamento. Helena não piscou. A dor, dessa vez, não veio como rachadura, veio como silêncio absoluto. Manuela baixou os olhos para esconder o alívio. Célia ajeitou o colar. Dr. Álvaro fechou a pasta com força contida. Dr. Nogueira disse o nome de Helena, tentando chamá-la de volta para alguma estratégia. Mas ela já havia entendido que aquele era o ponto mais baixo, não ser acusada pela inimiga, mas neutralizada pelo homem que dizia precisar de tempo. Ela se levantou e recolheu apenas a fotografia da casa, deixando os documentos sobre a mesa. Fiquem com as cópias. Parece que vocês confiam mais em papel do que em gente. Depois olhou para Rafael. Sem ódio visível. Eu vendi a última casa da minha mãe para que você não perdesse a sua. Hoje você me deixou sem as duas. Helena saiu da sala antes que alguém tentasse transformar sua dignidade em dramatização. No corredor, a luz branca do hospital parecia cruelmente limpa. Júlia a esperava perto do elevador, chorando de novo.
mas agora com uma coragem pequena nas mãos. Entregou-lhe um segundo pendrive. Escondido num lenço. Eu copiei o log de acesso antes que apagassem. Não sei tudo o que tem aí. Mas o arquivo da apresentação foi aberto do computador da sala da Manuela às 2h13 da manhã. E tem outra coisa. O cadastro de visitante do cartório foi consultado no mesmo dia por alguém usando o e-mail do Fábio. Helena fechou os dedos sobre o pendrive como se segurasse uma semente. A verdade ainda não estava inteira. Mas já tinha raízes. Quando as portas do elevador se abriram, ela viu Rafael no fim do corredor. Ele parecia querer vir atrás dela. Mas Manuela surgiu atrás dele, dizendo algo urgente ao ouvido. E Rafael hesitou mais uma vez. Foi só um segundo. Foi o bastante. Helena entrou no elevador com Dr. Nogueira. Apertou o térreo e, enquanto as portas se fechavam, decidiu que no dia seguinte não defenderia mais sua bondade. Defenderia a memória de Dona Lúcia, a ala social e o próprio nome. Se Rafael quisesse encontrar lá de novo, teria que atravessar a verdade sem pedir que ela esperasse na porta. Helena voltou a Olinda antes de voltar ao hospital. Foi sozinha. No início da manhã, quando as ladeiras ainda guardavam uma umidade antiga e o céu parecia lavado por uma luz que não perdoava lembranças. O táxi a deixou diante da rua estreita, onde a casa de Dona Lúcia já não tinha mais o portão azul. O novo proprietário mandara pintar tudo de branco. Trocara as janelas. Arrancara o banco de cimento onde sua mãe costumava descascar macaxeira nas tardes de domingo. Helena ficou do outro lado da calçada, segurando a bolsa contra o corpo, sem tentar tocar o muro. Não havia mais chave. Não havia mais direito de entrar. Mas havia memória suficiente para doer como propriedade. Dr. Nogueira chegou alguns minutos depois, trazendo uma pasta escura e o rosto de quem dormira pouco. Tenho o registro de consulta no cartório, o log de acesso da apresentação e a trilha bancária do aporte, disse ele. Sem cerimônia. Porque conhecia Helena desde menina e sabia que gentileza demais. Naquela hora, seria quase insulto. Ela olhou uma última vez para a antiga casa. Então hoje não vamos provar que eu sou boa. Doutor, vamos provar que minha mãe não virou argumento de gente mentirosa. A reunião extraordinária foi transferida para o auditório menor do Hospital Atlântico, longe da entrada principal, mas perto o bastante dos corredores para que o rumor chegasse aos funcionários como eletricidade. Havia conselheiros, assessores jurídicos, representantes do investidor que ameaçara congelar a ala social, Dr. Álvaro, Júlia, Fábio com os olhos fundos e Manuela sentada na segunda fileira usando novamente um jaleco branco. Rafael estava à frente, não mais na cabeceira, mas numa cadeira lateral, como se ainda fosse CEO e réu ao mesmo tempo. Quando Helena entrou com o Dr. Nogueira, a conversa morreu aos poucos. Ela não procurou Rafael. Colocou a pasta sobre a mesa, retirou a fotografia de Dona Lúcia e a deixou virada para si. Não para comover ninguém, mas para lembrar a própria voz de não tremer. Augusto Ferraz iniciou a sessão dizendo que o objetivo era preservar a governança, a reputação e a continuidade operacional do hospital. Helena escutou cada palavra com atenção. Depois pediu para falar antes de qualquer voto. Ontem vocês discutiram se meu silêncio era uma ameaça. Hoje eu trouxe o barulho que faltava. Dr. Álvaro foi o primeiro a depor. Não usou termos dramáticos. Apenas datas, documentos e responsabilidades. Explicou que o Hospital Atlântico estava a semanas de interromper as obras quando o Instituto Dona Lúcia Duarte apresentou a proposta de aporte, com destinação vinculada à compra de equipamentos e à criação da ala social. Explicou que o contrato fora analisado pelo jurídico, registrado no financeiro e aceito pela diretoria clínica,
porque não dava a Helena poder de gestão. Voto no conselho ou vantagem pessoal. A única condição expressa era que parte da capacidade inicial atendesse pacientes encaminhados por projetos comunitários previamente pactuados, disse ele. Olhando para os investidores. Isso não é controle conjugal. É finalidade filantrópica. A representante jurídica confirmou os registros. Júlia apresentou os logs da apresentação, o arquivo oficial, com o nome do instituto e a placa de benfeitores. Fora alterado às 2h13 da manhã, a partir de um computador vinculado à sala temporária usada por Manuela Vidal. Fábio tentou se levantar, mas Augusto pediu que ele aguardasse. Manuela permaneceu imóvel, tão rígida que o jaleco parecia engessá-la. Então, doutor. Nogueira abriu a parte que Helena temia e precisava. Colocou sobre a tela a escritura de venda da casa de Olinda, o comprovante de transferência para a conta do instituto e, em seguida, as datas. O imóvel fora vendido no mesmo dia em que Rafael, cercado por dívidas e pressão familiar, acreditara que Helena havia faltado a uma reunião importante por frieza. Rafael lembrava daquele dia. Lembrava da raiva com que olhara o celular sem resposta. Da maneira como Manuela apareceu no escritório, trazendo café e frases de encorajamento, dizendo que algumas pessoas fugiam quando o desastre chegava. Ele se agarrou àquela presença porque ela lhe oferecia uma versão confortável à esposa distante. A aliada incansável. Agora via a verdade rearrumar as horas. Enquanto ele aceitava consolo no escritório, Helena assinava a venda da última casa da mãe num cartório em Olinda, enquanto Manuela lhe dizia que ele não estava sozinho. Helena ficava sozinha diante de uma mesa fria, entregando paredes, quintal e memória, para que o nome dele não desabasse junto com a obra. A prova seguinte foi a mais silenciosa e a mais devastadora. Dr. Nogueira exibiu o registro de consulta indevida feito no cartório por uma pessoa que usara o e-mail corporativo de Fábio para solicitar detalhes da escritura. O horário batia com mensagens recuperadas no celular de Júlia e com uma entrada no prédio administrativo, onde Manuela fora registrada fora do expediente. Fábio perdeu a cor. Disse que emprestara acesso para Manuela revisar materiais de comunicação. Que não sabia da consulta ao cartório. Que apenas queria agradar Rafael. Sua defesa, mal construída, revelou o mecanismo inteiro. Manuela soubera da casa. Entendera que Helena não queria aparecer. Percebeu que Rafael jamais suportaria ser publicamente salvo pela esposa e transformou essa fraqueza em oportunidade. Ela disse que o Sr. Rafael precisava de uma narrativa forte, confessou Fábio. A voz quebrada. Disse que investidores gostam de heróis, não de homens resgatados pela mulher. Manuela virou-se para ele com desprezo. Covarde. Fábio quase riu de nervoso. Eu fui covarde. Sim, mas não fui eu quem mandou tirar o instituto da tela e deixar a senhora parecer a grande salvadora. O auditório reagiu com murmúrios. Mas Helena não se mexeu. Manuela, percebendo que a encenação começava a ruir, abandonou a suavidade. Levantou-se sem pedir autorização, arrancando a atenção de todos para si. Vocês querem fingir que ela é vítima porque vendeu uma casa bonita? Ótimo. Chorem pela casa. Mas eu estava lá quando Rafael precisava convencer fornecedores. Eu estava lá quando ninguém atendia. Eu estava lá quando essa mulher preferiu ser mártir escondida para depois surgir como santa. Vocês acham que um contrato conta tudo? Contrato não segura crise. Não segura noite de pânico. Não segura homem quebrado. Helena finalmente olhou para ela. Não havia triunfo em seu rosto. Apenas cansaço. Você estava lá porque eu deixei um vazio. Eu reconheço isso. Achei que, se Rafael não soubesse da venda, ele manteria a dignidade, no meu silêncio.
Dei espaço para você vestir minha ausência como virtude sua. Esse foi o meu erro. Mas erro não autoriza roubo. E presença não vira verdade só porque sabe posar para a foto. Rafael levantou-se devagar. Todos esperavam que ele falasse como CEO. Calculando danos. Protegendo a marca. Escolhendo palavras que servissem à imprensa. Mas algo no rosto dele havia mudado. A suspeita. Que no dia anterior ainda lutava contra o orgulho. Agora encontrara provas demais para continuar cega. Ele olhou para Manuela e a memória o atacou em cenas curtas, a pasta vermelha sobre a mesa. A senha digitada diante dela. O perfume cítrico nas madrugadas de obra. A frase repetida tantas vezes. Helena nunca vai entender o tamanho do que você carrega. Tudo que parecera cuidado agora mostrava costuras de manipulação. Você sabia da casa, disse ele. Sem pergunta. Manuela sustentou o olhar. Eu sabia que ela escondia algo. Você sabia que o dinheiro vinha dela? Eu sabia que sua esposa preferia controlar de longe. Rafael deu um passo à frente. A voz mais baixa. E mesmo assim deixou que eu agradecesse você no palco. Ela respondeu rápido demais. Eu deixei você agradecer quem ficou do seu lado. Foi aí que Rafael entendeu a crueldade central. Manuela não se achava apenas mentirosa. Achava-se merecedora da mentira. Para ela, o aplauso era compensação pelo tempo. Pela ambição. Pelas portas que ajudara a abrir com promessas e sedução. O dinheiro de Helena era concreto. A vaidade que Manuela alimentara parecia, aos olhos dela, uma obra maior. Dona Célia tentou intervir. Não para defender Manuela, mas para salvar o nome Albuquerque. Disse que a imprensa não precisava saber de todos os detalhes. Que Fábio poderia ser afastado. Que Manuela deixaria o projeto discretamente. Que Helena receberia uma retratação formal. Helena escutou a proposta com uma serenidade perigosa. A senhora ainda acha que verdade é algo que se negocia em sala fechada? Célia endureceu. Eu acho que famílias sobrevivem porque aprendem a proteger o que importa. Helena pousou a mão sobre a fotografia de Dona Lúcia. Minha mãe me ensinou outra coisa. O que importa não precisa ser protegido pela mentira. Augusto, percebendo que o controle institucional já escapara, solicitou uma deliberação imediata. A auditoria seria aberta. Fábio afastado. Manuela removida de qualquer função ligada ao hospital. E o congelamento da ala social seria suspenso. Pois os documentos confirmavam a regularidade do aporte. Dr. Álvaro pediu ainda que a placa oficial fosse instalada naquele mesmo dia, com o nome do instituto e a destinação da ala comunitária. Pela primeira vez desde a inauguração, algo parecido com justiça atravessou o prédio. Mas o golpe decisivo veio de Rafael. E não reparou nada. Apenas feriu do jeito correto na própria imagem. Ele caminhou até a mesa, pegou o microfone usado para registrar a ata e falou para todos, inclusive para os assessores que gravavam por segurança institucional. Eu, Rafael Albuquerque, atribuí publicamente a Manuela Vidal um mérito que os documentos e os fatos não sustentam. Fiz isso porque fui vaidoso. Porque aceitei uma narrativa que me fazia parecer mais forte do que eu era. E porque confundi o silêncio da minha esposa com ausência. Helena não comprou minha carreira. Helena salvou um projeto que eu estava prestes a perder. E eu a humilhei por não suportar a ideia de ter sido salvo por ela. A sala ficou imóvel. Manuela olhou para ele como se a confissão fosse uma traição pessoal. Célia sussurrou o nome do filho. Escandalizada, Helena sentiu a frase entrar nela sem consolo. Era a verdade. Enfim. Mas chegava tarde. Coberta de perdas. Rafael voltou-se para ela. Seus olhos estavam vermelhos. Não de cena, mas de ruína. Eu não peço que você me perdoe hoje. Eu nem sei se tenho esse direito. Só precisava dizer sem me esconder atrás do conselho.
Helena não respondeu imediatamente. Aproximou-se da janela do auditório, de onde se via um pedaço da cidade. Os carros pequenos, o céu pesado, a vida seguindo sem pedir autorização às tragédias privadas. Pensou em Dona Lúcia, que jamais tivera sobrenome forte, cargo de diretoria ou advogado em mesa de vidro. Mas possuía uma inteligência moral que nenhuma fortuna Albuquerque compraria. Pensou na própria culpa. Porque Rafael estava errado. Manuela estava errada. Célia estava errada. Mas Helena também havia acreditado que amor exigia desaparecimento. Quando virou-se, falou para a sala inteira. Não apenas para o marido. Minha mãe vendeu bolo. Costurou vestido. Cuidou de doente, sem receber favor de ninguém. A casa dela não virou hospital para sustentar romance, vaidade ou sobrenome. Virou hospital porque eu quis que alguma coisa dela continuasse cuidando de gente. Se vocês ousarem transformar isso de novo em disputa conjugal, eu mesma levarei tudo à imprensa. Documento por documento. Manuela baixou os olhos pela primeira vez. Não por culpa. Talvez por cálculo derrotado. Rafael continuou olhando para Helena como quem vê. Tarde demais. A mulher inteira atrás da esposa silenciosa. No fim da tarde, a placa foi instalada no corredor da futura ala social. Não houve festa, nem música, nem fita azul. Apenas alguns funcionários. Dr. Álvaro. Júlia. Dr. Nogueira. Rafael a alguns passos de distância e Helena diante do metal escovado onde se lia Instituto Dona Lúcia Duarte. Ela tocou as letras com a ponta dos dedos e a frieza da placa não se pareceu com perda. Pareceu permanência. Rafael aproximou-se, mantendo uma distância respeitosa que antes não saberia ter. Eu queria ter conhecido melhor sua mãe, disse ele. Helena não o olhou. Ela conheceu você o suficiente para pedir que eu nunca me diminuísse para caber no medo de homem nenhum. Rafael absorveu a frase como deveria sem se defender. Do outro lado do corredor, Manuela saiu escoltada por um assessor jurídico. Sem jaleco. Sem pasta vermelha. Sem palco. Antes de desaparecer no elevador. Lançou a Helena um olhar que ainda carregava orgulho ferido. Mas já não tinha poder. Helena respirou fundo. A verdade havia vencido uma batalha. Não a vida inteira. E quando as luzes do hospital se acenderam sobre o nome de Dona Lúcia, ela soube que o próximo capítulo não seria sobre provar quem salvou Rafael. Seria sobre decidir quem Helena seria depois de parar de salvá-lo. Na semana seguinte, o Hospital Atlântico Recife aprendeu que inauguração não termina quando a fita cai. Mas quando a verdade encontra um lugar onde possa permanecer sem pedir desculpas, a nota pública saiu numa manhã chuvosa. Assinada por Rafael Albuquerque, Dr. Álvaro Mendonça e pelo Conselho Administrativo. Não havia poesia no texto, nem tentativa de salvar vaidades com palavras macias. Dizia que o aporte decisivo para a conclusão da unidade viera do Instituto Dona Lúcia Duarte, representado por Helena Duarte Albuquerque, e que qualquer comunicação anterior, em desacordo com essa informação, não correspondia aos registros oficiais. Dizia também que a ala social seguiria ativa, sob acompanhamento de um comitê independente formado por médicos, representantes comunitários e pelo Instituto. Rafael leu a nota antes de autorizar a publicação. E cada frase pareceu arrancar dele uma camada de orgulho apodrecido. Quando chegou ao trecho em que reconhecia falha grave de julgamento pessoal e institucional, não pediu que suavizassem. Pela primeira vez em muito tempo, não tentou parecer maior do que a própria culpa. Helena não assistiu à entrevista coletiva do apartamento, nem do hospital, nem escondida em algum canto, esperando ver Rafael sofrer. Estava em Olinda, numa pequena pousada perto do Alto da Sé. Sentada à mesa de madeira, com um café esfriando
e uma caixa de fotografias antigas aberta à sua frente. Havia uma imagem de Dona Lúcia segurando Helena ainda criança na porta da casa vendida. Outra das duas, numa praia de Piedade. Outra de uma festa simples, com bolo de milho e balões tortos. Durante anos, Helena acreditara que honrar a mãe significava não pesar no mundo. Não exigir demais. Não ocupar espaço demais. Agora via que confundira humildade com desaparecimento. Dona Lúcia nunca fora invisível, era apenas discreta. Havia uma diferença imensa entre não gritar e aceitar ser apagada. Quando o celular vibrou com mensagens de jornalistas pedindo entrevista, Helena não respondeu. Não queria transformar a memória da mãe em espetáculo. Queria transformar em obra viva. Em leito ocupado. Em consulta marcada. Em nome pronunciado com respeito por quem realmente precisava daquele hospital. Rafael a procurou apenas 3 dias depois. E essa demora foi o primeiro gesto correto que ele fez. Antes, teria invadido sua dor com explicações. Flores. Promessas apressadas e um pedido de perdão que serviria mais para aliviar a própria consciência do que para escutar a ferida dela. Dessa vez, enviou uma mensagem simples. Posso ir a Olinda devolver algo que não me pertence. Helena soube imediatamente do que se tratava. Aceitou encontrá-lo, na praça, em frente a uma igreja antiga, onde turistas passavam tirando fotos sem saber que, para ela, aquele chão guardava mais julgamento do que qualquer tribunal. Rafael chegou sem motorista, sem terno, sem relógio caro à mostra. Carregava uma pequena caixa de veludo na mão. Sentou-se ao lado dela no banco e ficou alguns segundos olhando a cidade abaixo. Recife distante. O mar abrindo uma linha azul no horizonte. Eu não vim pedir para você voltar, disse, com voz rouca. Vim devolver o anel porque deixei que ele significasse posse, quando deveria significar cuidado. Helena olhou para a caixa, mas não a pegou. O problema não foi o anel. Rafael. Foi o dedo em que eu aceitei usar, no mesmo quando ele começou a pesar mais do que minha voz. Ele não tentou se defender. Contou que se afastaria temporariamente da presidência executiva durante a auditoria interna. Não porque o conselho exigira, mas porque finalmente entendia que liderança, sem responsabilidade, era apenas palco com mesa de reunião. Contou que Fábio fora desligado do projeto após admitir a manipulação dos acessos. Que Manuela perdera todos os vínculos consultivos com o hospital e teria de responder às medidas cabíveis nos canais profissionais e administrativos. Não falou com prazer. Helena percebeu isso e respeitou. A queda de Manuela não a alegrava como nos dramas baratos em que o sofrimento da rival cura a protagonista. Manuela havia mentido. Manipulado. Roubado aplauso. Mas também era uma mulher que transformara ressentimento em arma, porque achava que o mundo só entregava lugar a quem tomava. Ela me escreveu, disse Rafael, olhando para as próprias mãos. Disse que eu só a condeno porque agora preciso parecer arrependido. Talvez uma parte dela acredite nisso. Helena respirou devagar. Manuela não inventou sua vaidade. Rafael. Ela só aprendeu a tocá-la, como quem conhece a senha de uma porta. O que você faz com essa porta daqui para frente é seu trabalho. Não meu. Alguns dias depois, Manuela voltou ao hospital para assinar documentos de desligamento e retirar seus pertences da sala temporária. Não havia câmeras, nem plateia, nem jaleco. Vestia uma camisa simples, os cabelos presos sem a perfeição de antes. E carregava a pasta vermelha agora vazia, no corredor da ala social. Encontrou Helena diante da placa do Instituto Dona Lúcia Duarte. Por um momento, as duas mulheres ficaram em silêncio, cercadas pelo som de passos. Macas distantes e vozes de funcionários em rotina. Manuela foi a primeira a falar. Você venceu. Helena virou-se devagar.
Não. Minha mãe recuperou o nome. Isso é diferente. Manuela apertou a pasta contra o corpo, e o orgulho ainda tentou salvar o que restava dela. Você não sabe o que é entrar em salas onde todos já decidiram que você é substituível. Helena não desviou o olhar. Sei mais do que você imagina. A diferença é que eu tentei sobreviver ficando pequena. Você tentou sobreviver roubando o tamanho dos outros. Nenhuma das duas saiu inteira. A frase atingiu Manuela de um modo que insulto nenhum atingiria. Seus olhos brilharam. Mas ela não chorou. Apenas baixou a cabeça por um segundo. Como se enfim visse. Sem conseguir admitir. Que havia se tornado parecida com as pessoas que dizia odiar. O conselho aprovou a renomeação oficial da ala social para a ala Dona Lúcia Duarte numa reunião sem aplausos excessivos. Helena exigiu que a homenagem não fosse colocada num salão reservado aos ricos, mas na entrada, por onde passariam pacientes, acompanhantes, enfermeiras e crianças sonolentas no colo das mães. Também recusou cargo decorativo, assento de honra e título de benfeitora em eventos. Aceitou apenas participar do comitê que fiscalizaria o uso do fundo inicial. Com voz igual à de outros representantes, Dona Célia apareceu na cerimônia discreta de instalação da nova placa, usando preto, pérolas e uma expressão difícil de decifrar. Aproximou-se de Helena depois que os funcionários se dispersaram. Eu julguei você mal, disse. Como quem empurra pedras pela garganta. Helena não respondeu com doçura automática. Julgou porque era conveniente. Célia sustentou o golpe com dignidade tardia. Sim, era conveniente. Rafael sempre foi meu filho brilhante. E eu preferi culpar qualquer pessoa a encarar as fraquezas dele. Helena olhou para a mulher que por anos a fizera se sentir hóspede num sobrenome. Então encare agora. Não por mim. Por ele. Por vocês. Por quem vier depois. Rafael cumpriu o afastamento sem transformar isso em teatro de redenção. Passou a frequentar reuniões apenas quando chamado. Entregou relatórios. Aceitou perguntas duras de pessoas que antes teria tratado como obstáculos. Procurou terapia. Palavra que, meses atrás, consideraria humilhante demais para pronunciar. Visitou a ala social sem fotógrafos numa tarde de quinta-feira. Ficou parado diante de uma menina que desenhava uma casa azul numa folha de papel enquanto esperava atendimento com a avó. Aquela imagem o feriu mais do que qualquer manchete. Entendeu? Enfim, que o que Helena vendera não era apenas um imóvel. Era a possibilidade de voltar a um lugar onde a dor tinha origem e colo. Naquela noite, escreveu uma carta para ela. À mão, porque mensagens rápidas pareciam pequenas demais. Não pediu perdão como quem pede absolvição. Escreveu sobre cada momento em que havia escolhido a versão mais confortável de si mesmo. Sobre o dia em que deixou Manuela tomar o microfone da gratidão. Sobre a covardia de chamar Prudência, o abandono na sala do conselho. Terminou dizendo que amor não deveria exigir que Helena o educasse. O esperasse ou o salvasse de novo. Helena leu a carta 2 vezes. Depois guardou numa gaveta da pousada. Sem responder naquele dia. Havia algo novo em sua vida. Uma liberdade ainda estranha. Quase áspera. Ela caminhava por Olinda de manhã. Visitava o hospital à tarde. Jantava sozinha em pequenos restaurantes onde ninguém a chamava de Senhora Albuquerque. Aos poucos, começou a gostar do próprio nome, sem sobrenome emprestado. Helena Duarte, filha de Dona Lúcia, mulher que errou ao se calar, mas que aprendeu a não fazer do sacrifício uma língua secreta. Numa sexta-feira, aceitou conversar com Rafael na área externa de um boteco simples perto do Pina, escolhido por ela justamente por não ter lustres, seguranças nem lugares reservados. Ele chegou antes e se levantou quando ela apareceu. Eu li sua carta, disse Helena, sentando-se. Rafael assentiu.
Obrigado por ler. Eu não voltei. Ele respirou fundo. Ferido, mas preparado. Oh, Isai. Ela continuou, olhando para a rua movimentada. Também não estou dizendo que nunca haverá caminho. Mas, se houver, não será para recuperar o que tínhamos. Aquilo acabou no palco. Qualquer coisa depois disso teria que nascer sem dívida. Sem salvamento. Sem mulher desaparecendo para homem se sentir inteiro. Rafael aceitou a sentença como quem finalmente entende que amor não é prêmio por arrependimento. Conversaram por quase 2 horas. Não sobre reconciliação, mas sobre verdade. Ele contou que pediria formalmente a retirada temporária do nome da família Albuquerque da campanha publicitária do hospital, para que a comunicação se concentrasse na equipe médica e no serviço comunitário. Helena contou que pretendia criar, com o que restava dos recursos do Instituto, um pequeno programa de apoio a acompanhantes de pacientes vindos do interior. Porque Dona Lúcia sempre dizia que doença pobre adoecia também quem esperava do lado de fora. Em certo momento, Rafael tocou a caixa do anel no bolso. Mas não a tirou. Helena percebeu e não disse nada. Era bom que ele aprendesse que alguns símbolos precisavam esperar mais do que a vontade de quem os carregava. Quando se despediram, não houve beijo. Houve um abraço breve. Difícil. Honesto. Rafael chorou em silêncio no ombro dela. E Helena não o consolou como antes. Apenas ficou ali por alguns segundos. Humana. Presente. Sem se dissolver para caber na dor dele. Meses depois, a ala Dona Lúcia Duarte recebeu os primeiros pacientes do programa comunitário. Não houve tapete azul na entrada, mas havia flores simples no balcão e café fresco para as famílias que chegavam cedo demais. Helena caminhou pelo corredor ao lado de Dr. Álvaro, cumprimentando enfermeiras, ouvindo reclamações, rindo quando uma criança perguntou se Dona Lúcia era uma santa. Não respondeu ela. Agachando-se diante da menina. Era uma mulher teimosa que gostava de cuidar dos outros. A criança pareceu satisfeita. Do outro lado do vidro, Rafael observava sem se aproximar. Já não era o homem no centro do palco. E talvez por isso parecesse mais real. Helena ouviu. Sustentou o olhar e sorriu de leve. Não como promessa, mas como paz possível. Depois voltou-se para a placa com o nome da mãe. Pela primeira vez, a casa de Olinda não apareceu em sua memória como perda, mas como semente. As paredes tinham sido vendidas, o portão azul arrancado, a varanda pintada por outro dono. Ainda assim, algo daquela casa respirava ali, no hospital que tentaram transformar em mentira. Helena tocou as letras frias do nome de Dona Lúcia e seguiu pelo corredor sem pressa. Inteira o bastante para amar um dia, partir se fosse preciso e nunca mais confundir silêncio com desaparecimento.